Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Nosso Deus, de onde provém a glória e a salvação, reúne-nos em torno da palavra para crescermos na união com Cristo e na caridade com o próximo. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 7 de setembro de 2020, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 6, versículos do 6 ao 11. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes: "Eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Passando o olhar sobre todos eles, Jesus disse ao homem: "Estende a mão." O homem assim o fez e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, duas perguntas podem ser feitas a partir do Evangelho de hoje. A primeira delas é sobre o motivo da existência da lei, e a segunda é sobre a nossa atitude em relação ao modo de agir das outras pessoas. E no primeiro caso, a lei pode existir tanto para garantir direitos, como para ser instrumento de opressão e de dominação. Vejam que os fariseus e os mestres da lei fizeram da lei de Deus não um meio para garantir o bem, mas um meio para estabelecer relações de poder e dominação. Agora, no segundo caso, quando uma pessoa faz algo que nos surpreende, nós podemos condená-la e excluí-la porque não segue os padrões da normalidade. Ou até mesmo podemos buscar os nossos motivos e talvez aprendamos novas formas de amar. E o Evangelho de hoje, de maneira clara e simples, nos apresenta Jesus que entrou no templo e logo percebe um irmão excluído pela doença que tinha em uma das mãos. E sentado no chão, com vergonha, com pena de si, o pobre homem tentava se conformar com a cruz que tinha de carregar. Era dia de sábado. E segundo a lei não era permitido fazer absolutamente nada. Estavam presentes ali os líderes judaicos, escribas e fariseus que se julgavam os puros observadores da lei de Israel e observavam se Jesus teria coragem de curar aquele homem em pleno dia de sábado. Eles não disseram nada, somente estavam observando, mas Jesus percebeu os seus pensamentos e sem nenhum temor pede àquele homem que se levante. E todos, de olhos nos dois, principalmente os escribas e fariseus,
Então, Jesus pergunta aos presentes, especialmente aos seus adversários: Eu pergunto a vocês, o que é que a vossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Em seguida, queridos, Jesus cura aquele homem, libertando ele daquela doença que o marginalizava, que o humilhava. E os líderes judaicos furiosos trocavam entre si opiniões sobre como eliminar Jesus, que, segundo eles, estava desrespeitando a lei. E podemos observar que, ao contestar a observância religiosa do repouso sabático, imposta na lei de Israel, Jesus mostra que o mais importante é salvar a vida, é fazer o bem, e não observar cegamente um preceito religioso somente por observar. E este foi um dos gestos de Jesus que ele agride a ordem legal defendida pelos mandatários local, por aqueles mestres da lei. Jesus não se intimida e, ostensivamente, toma a iniciativa provocadora de passar por cima daqueles preceitos religiosos e sim libertar aquele pobre homem do seu motivo de humilhação social. Agora, aqueles líderes religiosos que se julgavam tão santos tramam a morte de Jesus. E como vemos, queridos, Jesus é perseguido, agredido por sua interpretação da lei do sábado, mas nunca a profanou ou negou a santidade desse dia. Por isso, nós também devemos guardar o dia do Senhor, devemos praticar obras de misericórdia, descansar física e espiritualmente, cultivar a vida familiar, social, cultural e religiosa. Desta forma, seremos sim colaboradores eficazes na obra de Deus. E mais que tudo, peçamos a Deus que nos livre da intransigência, da insensibilidade, do mau juízo, de todo pensamento que tire nossa liberdade e que nos escravize. Que o Evangelho de hoje possa despertar em cada um de nós que o fundamental é que tanto o nosso exterior quanto o nosso interior apareçam sem manchas, e não como aqueles doutores da lei cujo exterior aparecia sem manchas, mas o seu interior estava cheio de maldade. Jesus sempre nos adverte que podemos enganar a todos, mas não enganamos a Deus, que sonda o nosso coração, conhece profundamente o nosso interior. E a justiça, a misericórdia e a fidelidade se constituem atos concretos de amor, porque somos chamados a fazer o bem com um único sentido: tudo por amor. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, será que Jesus no Evangelho de hoje não está querendo dizer alguma coisa de maneira especial a cada um de nós? Será que nós também julgamos os outros por fazer isso ou aquilo no dia do Senhor sem nos perguntarmos o porquê o fazem? Ou será que nós procuramos manter uma aparência de santos, de quem observa todos os mandamentos de Jesus e tudo mais, mas na realidade não passamos de pecadores maiores que aqueles que, ao ver as nossas aparências de justos, se sentem pequeninos em relação a nós? Evitando tudo isso, que o Pai possa cada vez mais abrir a nossa mente para compreender a Tua santa vontade, a fim de conformar minha vida com ela. Que o Senhor possa cada vez mais nos livrar de qualquer tipo de preconceito e, sobretudo, de hipocrisia. Amém? Muito obrigado pela companhia e não se esqueça que o seu like, a sua participação, o seu comentário é muito importante neste vídeo. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus familiares, e se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, pois se inscrevendo você não perde nenhum conteúdo aqui postado. Sinta-se à vontade para deixar o seu pedido de oração nos comentários. Sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um excelente dia.